Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão do Enem, né, 2023, que ocorreu semana passada. Espero que vocês consigam entender a resolução, né? Agradeço àqueles que estão dando like, se inscrevendo no canal, certo? Apertando o sininho para as notificações, ajudando aí o professor a divulgar o conhecimento, certo? Então, antes da gente iniciar a resolução de mais uma questão de física do Enem, questão 114, né? Peço a vocês que continuem ajudando o professor, deixem os likes de vocês, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, certo? Aperte o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a vida de vocês, está fazendo com que vocês cheguem aí no ápice, na zeugma, na zênite do seu conhecimento, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver mais uma questãozinha relevante, muito boa por sinal, de física, né? E eu acredito que essa questão derrubou muita gente aí por se confundir em conceitos de tensão e força de atrito, certo? Então, achei muito relevante trazer essa questão, resolver com vocês. Ok, aluno? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Bom, a questão diz o seguinte, ó. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, certo? Onde nós temos aqui, ó, a corda 1 e a corda 2. Ok? Beleza, deixa eu só tirar isso aqui que eu acho que... Pronto, certo? Das cordas 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa 200 kg. Bom, é sempre importante a gente anotar, né, essas grandezas que a questão nos pede, né, que nos dá, né? Então nós temos aqui a massa dessa caixa aqui, né, está sendo transportada. Ele diz que essa massa equivale a 200 kg. E por sinal ela está dentro da unidade padrão, né? Beleza, continuando a nossa leitura, vamos lá. Dizendo que a massa de 200 kg está sendo carregada na carroceria, conforme a ilustração, né, que a gente está vendo aí o caminhão, ok? Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante, certo? Igual a 3 metros por segundo quadrado, certo? Quando parte do repouso, né, é constante, igual a 3 metros por segundo quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante, ok? E igual a 5 metros por segundo quadrado. Então, mais duas informações que é importante a gente anotar, certo? Então, diz que no repouso, vou colocar aqui repouso, certo? No repouso, nós temos uma aceleração. Temos uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, que por sinal também está dentro da unidade de medida padrão, certo? Ele fala também que quando ele é freado, quando o caminhão é freado, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo quadrado, certo? Então vamos colocar aqui freado, ou pode ser no final desse percurso, né? Vamos colocar freado, ok. Freado, certo? Quando ele é freado, nós temos uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Vamos lá, continuando a nossa leitura. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento, né? Quando ele fala que está na iminência de movimento, que ela está sofrendo, ela está igualando, né, a sua força de atrito com a força dessas tensões aí, né, sobre essas cordas, fazendo com que, se a tensão vencer a força de atrito, essa caixa vai entrar em movimento,
Só que como ele fala que está na iminência de um movimento, então a gente continua em repouso. Está no limite ali de entrar em movimento, certo? Ok. E o sentido do movimento, do caminhão está indicado na figura, certo? Então nós temos ali a velocidade, aqui ó, indicando o sentido em que o caminhão está se movendo, certo? Ok. A questão fala também que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho, né? A caixa e o assoalho aqui, ó, da carroceria é igual a 0,2. Esse valor do coeficiente, galera, ele é um valor adimensional, né? É um valor que não tem dimensão dentro de um plano, né? Ou de algum traçado que você queira fazer, né? Em um plano cartesiano. A gente sabe que ele é um valor adimensional. Então nós temos aqui o coeficiente de atrito estático, que eu vou representar dessa forma. Aqui, ó. É o nosso μ estático, né? Que eu vou chamar de μe. Ele diz que é 0,2, certo? Tanto que a unidade dele não tem, porque é um valor adimensional, então nós não temos unidade de medida. É um valor que serve apenas para escalar, né, alguma outra grandeza, ok? Então, considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Outra grandeza importante que a gente pode aqui adotar, né? Vamos colocar aqui, ó, a aceleração gravitacional, que eu vou representar por esse Gzinho. Ele diz que é 10 metros por segundo quadrado, ok? Ok. Com essas grandezas anotadas, a gente pode agora tentar resolver essa questão. Mas, professor, o que aqui a questão está nos pedindo? Ela fala o seguinte, ó, nas situações de aceleração, né, aqui, ó, aceleração, né, que é inicial, e na de frenagem, né, aqui, ó, que é o momento final desse corpo, né, que está sendo transportado pelo caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2 em Newton serão, bom, então vamos trabalhar primeiro aí as tensões de aceleração, certo? Ok. Deixa eu só ver se eu consigo copiar o caminhão, porque ele é de suma importância para o seu entendimento, certo? Acho que eu vou conseguir. Eu vou colocar ele aqui, puxar aqui um pouquinho a minha persona, certo? E vou colocar o caminhão bem aqui, ó. Vou aumentar ele o máximo que eu puder para a gente conseguir fazer as interpretações, certo? Deixa eu tentar pegar aqui essa aceleração gravitacional, jogar ela aqui. Ok, pegar o nosso caminhão, levantar ele um pouquinho. Certo. Galera, vamos lá. Questão muito boa. Bom, no primeiro momento nós temos aqui, ó, o repouso, certo? Temos o repouso, que é a nossa aceleração, né? Então imagine, quando você está dentro de um veículo, isso a gente pode perceber intuitivamente, né? Quando a gente está dentro do veículo, o carro está em repouso e a gente sai com uma certa aceleração, a gente lembra que o carro ele dá aquele tranco, né? Ou seja, o corpo da gente é projetado em alguns instantes, né, para trás, certo? Então aqui não seria diferente, ó. Quando ele acelera, né, na aceleração, o que é que vai ocorrer? Esse corpo aqui, ó, ele vai afastar um pouquinho para trás, que eu vou até tentar representar ele aqui, ó. Já que ele está com duas cordas aí fazendo essa tensão, né, ele vai afastar um pouquinho para trás. Então vamos imaginar que ele está tentando se movimentar, né? Como a questão fala que está na iminência de entrar em movimento, né? Então nós temos aí esse corpo querendo se movimentar, certo? Então eu vou projetar ele um pouquinho para trás, ok? E a questão também fala o seguinte aqui, ó, as tensões iniciais nas cordas, né, são iguais a zero, né, nas duas cordas, e elas são ideais. Ou seja, a densidade linear, né, vamos dizer assim, a densidade de carga
né? Na densidade linear dessas cordas aí, elas são uniformes. E elas estão distribuídas uniformemente por toda a corda. Então, inicialmente ele diz que essas tensões são zero. Então, se as tensões são zero, quando o carro acelera, o projeto ele recua, né, um pouco, aí ele vai tentar chegar na parte traseira desse caminhão. O que é que vai ocorrer? Vamos imaginar que a tensão 1 ela vai ter um afrouxamento, né, ó, um afrouxamento aqui, ó, certo? Vamos imaginar isso aí, porque se o bloco vai descer, então significa que essa corda 1 não vai servir de nada, né? Porque quem vai tensionar no primeiro momento, no momento da aceleração, é a nossa corda 2, né? Então a nossa corda 2, ela vai tensionar, certo? Então, nesse momento aí do repouso, da aceleração, a gente pode dizer o seguinte, que T2 está tensionado e está no sentido positivo, né? Se a gente traçar um eixo aqui cartesiano, ok? Está no sentido direito, né? Positivo. Então, está fazendo essa tensão, fazendo com que o corpo não se movimente, né? Ele está na iminência de se movimentar. E aqui, ó, perceba que inicialmente a corda 1 ela tem uma tensão zero. Então, e ela não serve de nada, né? O que está tensionando, segurando esse corpo é o T2. Logo aqui eu posso dizer com certeza que T1 no primeiro momento é zero. Ok? Bom, galera, agora onde é que fica a força de atrito? Bom, pense comigo, se o carro vai dar um tranco, né, uma aceleração, vai sair do repouso com uma aceleração constante, e esse corpo ele está tentando descer, né, por conta do tranco, o carro vai para frente e o corpo vai para trás. Se a gente colocar o atrito, vamos lá, se a gente colocar o atrito, já que ele é uma força de atrito e se opõe a uma força aplicada sobre esse corpo, se a gente colocar o atrito aqui, ó, vocês concordam comigo que eu vou estar ajudando esse corpo a descer, né? Porque no momento do tranco, o atrito oposto à tensão, a tensão 2, vai fazer com que esse corpo desça, né? Continue descendo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele permaneça em repouso, para que ele consiga manter a viagem aí em repouso, sem quebrar nada, né? Vamos supor que tem alguma coisa dentro dessa caixa, eu não quero que nada quebre. Então a força de atrito, ela não pode ser oposta à tensão, porque se eu fizer isso, eu estou forçando a minha corda, fazendo com que, se a minha corda se romper, a força de atrito vai empurrar esse corpo lá para o fundo do caminhão, né? Então, para que a gente mantenha o corpo em repouso, né? Que ele fique na iminência de se mover e não se mova, né? Eu tenho que colocar o atrito aqui desse lado. Porque a partir do momento que ele tenta descer, o meu atrito estático segura esse corpo aí, né? Vamos dizer assim, na iminência de se mover. Certo? Então, o atrito, a força de atrito no primeiro momento, ele vai ser nessa direção aí, que eu vou chamar de FAT, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vou tentar colocar ele aqui em cima. Eu vou chamá-lo de FAT, certo? Força de atrito estático. Ok? Vou chamar ele de FAT. Bom, então se o FAT está na direção da tensão, nós temos aí um somatório, né? A nossa força resultante vai ser o somatório dessas duas forças, e esse somatório faz com que o corpo se mantenha em repouso, certo? Então, como é que a gente encontra a nossa tensão aí nessa corda 2, né? Em primeiro momento, já que o T1 é zero. Então, nós temos aqui o somatório, ó, do FAT, né? Mais o T2, né? A nossa tensão 2 aí, né? Então, isso vai ser igual à força resultante, e a força resultante é o que? Massa, aceleração, aplicando a segunda lei de Newton, né? Ok? Então, a aceleração nós sabemos quanto ela vale, né? Aceleração no momento inicial, a gente anotou aqui, ó,
saindo do repouso, né? Nós temos 3 metros por segundo quadrado. Então a nossa aceleração vai ser 3 metros por segundo quadrado. Logo, como a gente quer encontrar T2, aqui é apenas álgebra agora, né? Já que você já conseguiu interpretar a questão. Então nós temos massa 3. O fato está positivo, ele vem para o outro lado negativo, né? Então nós vamos ter M3 menos o FAT. Ok? Agora, professor, quem é o FAT? O FAT, ele é nada mais que o nosso μ, né? O nosso coeficiente de atrito estático, multiplicando a força normal, né? E quem é a força normal, professor? A força normal é a força-peso. Por quê? Vamos lá. Se nós temos aqui uma caixa que está em repouso, logo a gente consegue deduzir que a força-peso é para baixo, a força gravitacional, né, agida sobre esse corpo, fazendo com que mantenha o corpo em equilíbrio. Para que ele se mantenha em equilíbrio, nós temos que ter uma força feita pelo assoalho aqui nesse bloco, e aí a gente chama de normal. Então, como o corpo está em equilíbrio, essas forças elas se cancelam. Logo, a gente presume que a força-peso, para que seja um equilíbrio, nós temos aí ela igual à força normal. E quem é o peso, professor? Massa, aceleração gravitacional. Certo? Ok, então, substituindo ali, ó, substituindo aqui, nós temos o nosso FAT. O FAT é o μ estático, a normal é massa, aceleração gravitacional. Então, aqui a gente já consegue definir o nosso T2, né? O nosso T2 será igual, fazendo aqui uma evidenciação dessa massa, 3 menos o μ, multiplicando a aceleração gravitacional. Ok? Então T2 será igual, a massa nós temos 200 kg, 3 menos o μ, 0,2, aceleração gravitacional 10, né? Trazendo para aqui, ó, nós temos T2 igual a 200 e multiplica 3 menos 2, né? 0,2 vezes 10, nós temos 2 ali, ó, só recuar uma casa. Então nosso T2, nossa tensão na corda 2, no repouso, né, no momento inicial aí do movimento desse carro, nós vamos ter 200 multiplicando 3 menos 1, 3 menos 2, que vai ser 1, então nós temos aí inicialmente o T2, a tensão 2, 200 newtons, certo? Essa é a nossa tração, né, no primeiro momento, ok? Para que isso ocorra, a tensão na corda 1 ela tem que ser 0, obviamente, ela não faz diferença no momento da arrancada, né, da aceleração constante. Beleza, agora a gente precisa calcular a tensão no momento em que o caminhão é freado, né? No momento em que o caminhão é freado, certo? Beleza, nesse momento aqui. Bom, para a gente calcular isso aí, galera, basta a gente utilizar a mesma interpretação, certo? Vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui. Vamos fazer do zero, né? Vamos lá. Apagar isso aqui e esse aqui, certo? Ok. Isso aqui, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Se no momento inicial, quando a gente acelera, né, quando a gente sai com uma aceleração constante, o corpo ele recua, ele projeta, né, projetado para trás. Quando ele é freado, nós temos a inércia, do mesmo jeito do início, né? A inércia, a gente sabe que é a propriedade do corpo que tende a resistir à mudança do estado de movimento. Então, se eu estou freando, meu corpo está em movimento com o caminhão. A partir do momento que eu freio o caminhão,
o corpo tende a se manter em movimento, então ele vai para frente, né? Então o que é que vai acontecer aqui? Quando ele frear, né, o corpo vai tentar ir para frente. Aí, o que é que aconteceu agora, no segundo momento? A corda 2, vamos supor, vamos dizer que ela afrouxou, né? Se ela afrouxou, a corda 1 agora que vai fazer todo o trabalho de segurar esse corpo, né? Essa caixa, fazendo com que ela se mantenha em repouso, certo? Na iminência de movimento. Então agora, no segundo momento, na frenagem, né? Nós temos T1, né? Temos T1, ok? T2 igual a 0, né? A corda afrouxou, não temos tensão. E a mesma ideia da tração. Se a caixa na frenagem, ela vai para frente, então eu não posso colocar a tensão aqui, ó, o atrito, a força de atrito aqui nesse sentido, né? Ó. Não posso colocar ela aqui. Porque se eu colocar ela aqui, a minha tensão vai ser oposta, né? E parece até brincadeira, porque a força de atrito é oposta à força, né? Então, se a minha tensão está puxando o bloco para ele se manter em repouso na hora da frenagem, consequentemente o meu atrito tem que ser oposto, né? Mas não, se a gente colocar ele aqui, o que vai ocorrer é que o atrito vai estar ajudando o bloco a se soltar, né? A romper aí essa corda, fazendo com que o bloco vá até a cabine ali do motorista, né? Do caminhoneiro. Então, para que isso não ocorra, para que o bloco se mantenha em repouso, na iminência de entrar em movimento e não entre em movimento, eu vou fazer um atrito aqui, ó, oposto ao movimento. Se o bloco está vindo para frente, o meu atrito tem que ser para trás. Logo, o atrito aqui, o fato, dessa vez, vai ser voltado para a esquerda, né? Ok? Esse é o nosso fato. Certo? Então, mais uma vez, o atrito está ajudando aí a tensão da corda para fazer com que esse corpo fique na iminência e não entre em movimento. Ok? E como é que a gente calcula isso? A tensão 2, da mesma forma que calculamos a tensão 1, né? Vamos lá. Vamos calcular, né? Então nós vamos ter o seguinte, ó. Se nós temos a tensão para manter o corpo em movimento, então nós temos a tensão 2, né, que está no sentido oposto, né, menos a tensão 1, na verdade, a tensão 2 é 0, menos a força de atrito, que também está somando, né, a tensão, e como elas estão no sentido oposto, eu posso colocar, no sentido oposto eu posso colocar esse sinal negativo. E a força resultante, nós sabemos que existe, e ela é também, a força resultante é no sentido oposto, para que esse corpo se mantenha em movimento, né? Senão, se fosse no sentido contrário, ele levaria a caixa lá para a cabine do caminhoneiro. Então, a força resultante também tem que ser negativa. Isso, massa e aceleração. Só que dessa vez, a aceleração de frenagem, ela foi 5 metros por segundo quadrado. Certo? Ok, então, como nós temos sinais negativos, né, em todas essas grandezas, a gente pode multiplicar todo mundo por 1 e deixar todo mundo positivo, né? Ok? Bom, a gente quer calcular T1. T1 vai ser igual a massa, multiplica 5 vezes, né, a aceleração, menos o nosso FAT ali. E o nosso FAT é o μ de atrito, que multiplica a normal, né? E a normal é a mesma no primeiro momento, no repouso, onde nós vamos ter a massa e aceleração gravitacional. Logo, galera, a gente, para o vídeo não ficar muito longo, vamos atribuir logo os valores, fazendo o seguinte, ó, massa em evidência, 5 menos o μ, nós temos 0,2, multiplicado pela gravidade, nós temos 2. Logo, isso aqui
me diz que o meu T1, a minha tensão na corda 1, vai ser 200 kg, multiplicando 5 menos 2, 3, né? Então T1 é igual a 600 newtons, certo? Então T1 igual a 600 newtons. Essa é a tensão ocorrida no final desse nosso movimento aí, certo? Então, o T1, 600 newtons para quando o T2 é zero, e o T2, 200 newtons para quando o T1 é igual a zero. Então, indo nas alternativas, nós temos aqui, só pegar aqui e jogar para o outro lado, nós temos aqui a alternativa A, onde ele diz que a aceleração T1 igual a zero no momento do repouso, né? Onde nós temos a tensão T2 que está sustentando o bloco para que ele não entre em movimento, e a força de atrito ajudando a manter essa iminência de movimento, né? Igual a 200 newtons aqui, ó. E no momento final da frenagem nós temos T1 igual a 600 newtons, porque ele que faz toda a força, a T2 ela afrouxa, né? Não temos tensão na T2 no final, né? Onde nós temos aqui, ó, T2 igual a zero e T1 600. Logo, a alternativa, gabarito, letra A. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma resolução, fiz passo a passo, devagarzinho, para que você pudesse entender o que nós estamos fazendo, né? O procedimento, o que é que está ocorrendo, na verdade, qual a física por trás disso. E espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Não deixe de ajudar o professor. Vamos divulgar os canais de educação, certo? Inclusive, não só o meu, certo? Para que a gente possa melhorar a educação no país, ok? Então, valeu, monstro. Um abraço, fique com Deus, boa sorte. E nos vemos na próxima resolução. Valeu!